Salve a igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa igreja, o tamanho de nossa, não é raro receber notícia de falecimento de alguém. Mas normalmente essas notícias são de uma pessoa de idade e nós lemos aquela notícia com um coração cheio de alegria, sabendo que mais um guerreiro, mais uma guerreira terminou seu curso e entrou na presença do Senhor com uma vida repleta. Mas eu confesso que ontem, quando eu abri aquele e-mail e ver o rosto de uma mulher jovem que tinha sido levado, a tristeza que entrou no meu coração. Rapidamente procurei para saber se ela tivesse deixado o marido, deixou. Filhos, deixou. A sua filha Fernanda. Parei, naquele momento orei pelo marido, pela filha. Então depois, quando o pastor Purim ligou para mim pedindo se eu não pudesse ajudar ele no púlpito hoje, normalmente quando recebo um convite para pregar a palavra, ensinar a palavra, eu recebo com muita alegria. Mas eu confesso que eu recebi aquele convite com temor e tremor. Porque este momento solene, este momento sério, não é um momento para um brasileiro bagunçar a língua portuguesa no púlpito. Então eu vou fazer alguma coisa que raramente faço. Eu vou ler a introdução, porque isso me deu a oportunidade para retirar todos os meus erros gramaticais. Certamente não retirei todos, mas hoje, nossa igreja está em luto. O que alguém pode dizer no dia em que os restos mortais de uma esposa, de uma mãe amada, com somente 42 anos, seriam conduzidos para o seu lugar de descanso? Diane e eu, nós somos novos membros aqui nessa igreja. E não deu para a gente conhecer a Adriana pessoalmente. Mas eu não duvido que ela é uma mulher que ama seu Senhor, que ama seu marido e filha, e é muito amado por outros. E quando enfrentamos a tristeza de uma morte que humanamente parece tão precoce, até incompreensível, as perguntas são inevitáveis. Por que Deus permitiu que uma mulher assim seja levada no auge de sua vida? Com tantos casamentos infelizes no mundo, porque Deus permitiu que o homem que realmente ama sua esposa passasse por essa perda? Que tipo de Deus iria deixar uma criança de 10 aninhos perder sua mãe? E não pensem que essas perguntas têm surgidas somente nos tempos modernos. O problema de sofrimento tem perturbado o povo de Deus desde sempre. Muitos eruditos têm concluído que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E qual é o tema principal do livro? É a questão do relacionamento entre a bondade divina e o sofrimento humano. Se Deus é bom, por que Ele permite tanta morte, tanto sofrimento e tanta tristeza? E por que pessoas boas, até piedosas e bondosas, têm sofrido tanto? Vale a pena servir um Deus que permite isso? E é claro que eu não tenho tempo para dar uma exegese do livro de Jó hoje. Mas a mensagem do livro de Jó é que estamos em fase de guerra. Estamos em condições de guerra. Existe uma guerra no universo total.
onde o exército de Deus está lutando contra o exército do inimigo de Deus. O inimigo de Deus tem o privilégio de aproximar a presença de Deus e dizer: eu quero testar a fidelidade dele. Eu quero testar a fidelidade dela. Eu vou fazer o seguinte, se permitir. E Deus confia nos seus guerreiros. Deus confia nas suas guerreiras. Ele deixa o próprio inimigo dele tocar nas vidas nossas. Em nossas tristezas e nossos sofrimentos, segundo o livro de Jó, são nossos momentos para demonstrar diante de Deus, o inimigo de Deus, que venha que vir, nós somos fiéis. E vamos continuar louvando e cultuando Deus com nossas vidas, mesmo que Ele leve nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos netos. Outra queixa. Por que Deus permitiria que uma mulher tão jovem, tão cheia de vida e com um futuro tão promissor, seja levada deste mundo, tendo somente 42 anos? Não houve muita coisa que ela poderia ter feito para servir a Deus. Ela poderia ter orientado sua filha durante os anos turbulentos da adolescência. Quantos abraços e quantas palavras de encorajamento ela poderia ter dado ao seu marido. Quantos cantos ela poderia ter levantado ao Senhor. Quantas pessoas ela poderia ter levado ao Senhor. Sua morte não foi um grande desperdício. Mas eu faço questão de nos lembrar que essa não foi a primeira vez que a morte levou alguém no auge da vida. O Senhor Jesus Cristo tinha somente 33 anos quando, segundo o plano de Deus, Ele foi morto na rua de cruz por homens vis. Quanto mais doentes Ele poderia ter curado, quanto mais mortos Ele poderia ter restaurado as suas famílias, quanto mais famintos Ele poderia ter alimentado, quanto mais pecadores poderiam ter sentido o toque de sua mão compassiva, ouvindo de seus lábios vivos: Filho, seus pecados são perdoados. E as pessoas que Ele deixou por trás, como seus miseráveis discípulos, não poderíamos entender o horror que sentiram e o desespero que passaram quando o Messias, o herói para quem tiveram esperado tanto tempo e sacrificado todas as coisas, foi morto. E por que foi morto? A resposta era muito simples. Morreu exatamente quando e como foi planejado por seu Pai, quem amou tanto. E quando veio o momento de sua morte física, Ele o abraçou com alegria, bradando aquelas palavras preciosas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Cristo não era derrota. Sua morte não era desperdício. Sua morte não era motivo de tristeza. Sua morte era um passo absolutamente necessário para entrar na próxima fase magnífica e maravilhosa que o Pai teve planejado para o seu filho. E da mesma forma, a morte de Adriana era somente um sinal que o propósito de Deus para a sua vida foi completa. E apesar de nossa tristeza, era o momento para entrar na eternidade com o seu Pai. Quanto tempo, durante minha jornada, eu tenho visto a mesma coisa. Que o parece pior derrota em nossas vidas.
e, de fato, o plano de Deus para nossas grandes vitórias. Até agora, o que eu tenho falado é destilação de experiências e de muitos trechos bíblicos que tratam do assunto do sofrimento dos filhos de Deus. E não são poucos os trechos. A Bíblia está repleta com versículos que ensinam para nós, os filhos do Senhor, por que acontecem os momentos de sofrimento em nossas vidas. Mas agora eu quero voltar nossa atenção para uma passagem nas Escrituras, entre muitas, que explica como deveríamos olhar aos nossos sofrimentos. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias e procurar a epístola que o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo aos Romanos, onde vamos meditar um pouco sobre Romanos capítulo 8, versículos 15 a 29. Uma passagem construída em torno de dois temas centrais: o sofrimento do povo de Deus e a promessa divina da glória futura para os que sofrem. Em Romanos 8, nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando para a igreja sobre o poder de andar pelo Espírito Santo. E ele nos dá motivos por que nós deveríamos buscar e procurar viver pelo poder do Espírito Santo. A primeira promessa é que quando nós andamos pelo poder do Espírito Santo, nós podemos experimentar a própria vida de Deus fluindo em nossas vidas. Nós podemos ter uma vida transformada. A vida cristã não é coisa que eu faço para Deus, mas coisa que eu estou experimentando pelo poder de Deus. Mas ele terminou este trecho por falar sobre mais um benefício de andar pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está presente em nossas vidas para que nós possamos passar pelos sofrimentos da vida com vitória. Hoje nós vamos ver 4 coisas. Em Romanos 8, 15 a 17, a garantia que somos parte da família de Deus. Em Romanos 8, versículos 18 a 27, a garantia do sofrimento do mundo. Irmãos, os sofrimentos são garantidos. Romanos 8, versículos 28 a 30, a garantia que nossos sofrimentos têm propósito. E em Romanos 8, versículos 31 a 39, a garantia da fidelidade de Deus no meio de nossos sofrimentos. Então, primeiro, vamos olhar para versículos 15 a 17. E por que ele falou sobre essa garantia? Porque muitas vezes, quando nós entramos em sofrimentos, quando nós entramos em momentos que não entendemos, muitos nós temos questionado: será que Deus me abandonou? Será que de fato eu faço parte da família de Deus? E começando com o versículo 15: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui nós temos a Santa Trindade. Primeiro nós encontramos o Espírito Santo, o Espírito de adoção. Agora, quando ele fala sobre essa adoção, ele não está falando sobre o momento quando fomos salvos. Veja o versículo 23. Nossa adoção vem com a ressurreição. Essa ideia de adoção na cultura dos
romanos e dos gregos. Era o momento quando o pai falou publicamente: este é meu herdeiro. É este que vai receber todos os meus bens, que vai receber o direito de ser considerado aquele que vai tomar meu lugar nessa família. Era o momento quando o César declarou: este homem vai ser o próximo imperador. E nós temos recebido este espírito de adoção, a garantia que um dia Deus vai olhar para nós e declarar publicamente diante do céu: este é meu filho. Este é meu herdeiro. Mas não somente isso. Neste momento, quando nós estamos passando por dificuldades, é o próprio Espírito Santo que fala aos nossos corações: não tenha medo não, você é o filho do Senhor. Interessante, existem muitas palavras em grego para filho, para criança, como em português. Em português nós temos muitas palavras para falar sobre a criança ou a descendência. Em grego existem duas palavras muito importantes. A palavra para a criancinha, teknon, de que nós ganhamos a palavra tecnologia. Significa aquela coisa que eu fiz, aquela coisa que nasceu de mim. A criança, se tiver um dia, se tiver 100 anos, pode ser o meu filho, aquele que nasceu de mim. Mas existe outra palavra, huios. Huios não é criancinha. Huios é criança, homem, maduro. Desculpe, é filho, homem, maduro. Eu tenho filhos gêmeos que têm 32 anos. Eles não são mais meus filhinhos. Ele é filhão. Ele está dizendo que mesmo que nós estamos em todas as fases de imaturidade, de ignorância, de não saber o que estamos fazendo, o próprio Espírito Santo fala com nossos corações: você é o filho dele. E se lembra como Jesus falou no jardim: Pai, se fosse tua vontade, para que no meio de nossos sofrimentos nós podemos olhar para Deus e dizer para Ele, não como se fosse um Deus distante de nós, mas nosso Pai. Ajude-me, Pai, no meio dos meus sofrimentos. Também nós encontramos o Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Como está escrito em 1 Pedro, está guardado para nós nossa herança no céu, a vida eterna com nosso Pai. Mas não existe somente essa herança. Veja bem, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui nós temos outra herança. Aqui existe outra herança. Numa família dos judeus, houve dois tipos de herança. Houve a herança de todos os filhos, mas houve a herança do primogênito. A herança do primogênito era a bênção do pai para se tornar o novo patriarca da família, para governar a família, para mandar na família, para receber uma porção dupla dos bens do pai. Aqui nós temos o Filho primogênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que ganhou o direito de sentar no trono do seu Pai e governar a família.
de ganhar a bênção de Deus. E veja bem, nosso irmão mais velho, ele é tão bondoso com seus irmãozinhos nós. Tão bondoso que ele olha para nós, ele fala conosco: meu irmão, se você participar nos meus sofrimentos, minha herança de primogênito, eu vou compartilhar com você. Se lembra como foi escrito no livro de Apocalipse? Ao vencedor, eu vou ganhar o direito de sentar no meu trono comigo, como eu venci, estou sentado no trono do meu Pai. Se lembra o que Jesus falou com seus discípulos em Mateus 18? Falou com seus discípulos: são vocês que compartilharam e passaram por todos os meus sofrimentos. Por isso, vocês vão sentar em 12 tronos, reinando sobre as 12 tribos de Israel. Existe a herança do filhinho, a vida eterna com nosso Pai. Mas existe a herança do filhão, o vencedor, que enfrentou os sofrimentos, que passou pelos sofrimentos com Cristo. E nosso irmão mais velho fala conosco: o prêmio de sofrer é glória. Uma glória reservada para os que sofrem. Mas agora ele quer falar mais sobre este sofrimento. Primeiro, o sofrimento está garantido. É uma mentira essas igrejas que dizem: pare de sofrer. Deus não quer que você sofra, não. Deus quer que você tenha uma vida pacífica, tranquila, com todo dinheiro e saúde. Mentira do diabo. Parar de sofrer é parar de crescer. Parar de sofrer é somente quando nós saímos deste mundo. Os sofrimentos são garantidos. Mas por quê? Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o próprio Adão. Quando Adão pecou, eu aceito que houve um homem literal pelo nome de Adão, criado pelas mãos de Deus. Quando ele, o rei do mundo, em vez de obedecer seu rei celestial, obedeceu o inimigo de nosso Senhor. É como ele entregou as chaves do mundo ao inimigo. E consequentemente, o mundo está sofrido. O mundo está sofrido. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo para nós: como é que você pode pensar que poderia parar de sofrer quando você está vivendo num mundo sofrido? Neste momento, não estamos reinando, não. Estamos vivendo num mundo que está passando por todas as dificuldades da queda. Está vivendo num mundo caído. É claro que você vai sofrer. E, consequentemente, este mundo está gemendo. E essa é a palavra-chave. Porque, em primeiro lugar, este mundo está gemendo. Mas não somente o mundo. Começando com o versículo 22.
Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos. Ele não nega que nós temos o Espírito Santo. Ele não nega que nós temos uma vida renovada. Ele não nega que nós temos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas mesmo assim, nós estamos gemendo. Nós gememos por causa de doenças. Nós gememos por causa de frustração. Nós gememos por causa de morte. Mas de qualquer forma, junto com o mundo, nós estamos gemendo. Quem fala que crente piedoso não geme é mentiroso. Mas não por isso somos derrotados. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Irmãos, seus sofrimentos são garantidos. A doença faz parte. A morte faz parte. A decepção faz parte. Até o pecado faz parte. Mas como o pastor falou, é claro que faz parte. Porque não temos chegado em casa. Mas em vez de repudiar nossos sofrimentos, em primeiro lugar, podemos celebrar. Porque Deus vai usar estes próprios sofrimentos para que você ganhe o direito de reinar com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem cruz não há coroa. O mundo está gemendo. Nós estamos gemendo. Mas não gememos sozinhos. Veja versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Não é somente o mundo está gemendo, não é somente os filhos de Deus que estão gemendo. Quem está gemendo? O Espírito Santo entra em nossos sofrimentos. O Fernando não está sofrendo sozinho. O Espírito Santo está lá com Fernando, gemendo com a alma dele. O Fernando nem sabe como orar. E muitas vezes, no meio de nossos sofrimentos, nós lançamos tantas orações de estupidez na direção de Deus. Mas não importa. O Espírito Santo está ali para tomar nossas orações ignorantes e transformar nossas orações em exatamente aquela oração que vai liberar o poder de Deus em nossas vidas. Que promessa maravilhosa. Quando você está no fundo do poço, e meus irmãos e irmãs, não se enganem. Alguns de vocês vão conhecer o fundo do poço. Mas quando nós estamos no fundo do poço, sem saber como falar, que a única coisa que podemos fazer é gemer, o próprio Deus entra em nossos sofrimentos.
orando por nós. E aquele que intercede por nós no céu, o Filho, também intercede para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Nossa posição na família está garantida. Nossos sofrimentos são garantidos. Mas também as bênçãos de Deus também são garantidas. Veja, quantas vezes alguém entra em sofrimento e a primeira coisa que faz é questiona. Será que Deus me abandonou? Será que eu fiz alguma coisa tão horrorosa que Deus me abandonou? Será que Deus é tão miserável que eu estou precisando de ajuda financeira e Deus não pode me ajudar? Será que eu fui abandonado por Deus? E Paulo terminou capítulo 8 tratando exatamente este assunto. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus tem um plano para todos os crentes. Toda a igreja primitiva, até o século IV, não teve nenhuma dúvida sobre o que significa aquele que conheceu antemão. Deus é eterno. E de toda a eternidade, Ele sabia que você, um dia, iria ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus predestinou você, não para a salvação. A salvação vem pela fé. Ele viu sua fé. E Ele entrou em ação para implementar seu plano na sua vida. E qual é a predestinação do crente? Ser conformado à imagem do seu Filho. Um dia, apesar de todas as suas dúvidas, apesar de todos os seus pecados, apesar de todas as suas falhas, Deus garantiu que um dia você vai ser tão santo, tão santa quanto Jesus. Seu destino está planejado. Isso nega o livre-arbítrio? Não. Imagine se o pastor Purina estava no pináculo dessa igreja, deste prédio. Ele não iria fazer isso, é por isso que eu estou usando ele como exemplo. Até que ele pule, ele tem livre-arbítrio. Pular, não pular, escolha dele. Mas na hora de pular, o livre-arbítrio já saiu pela janela. Seu destino está predestinado, espatificado lá no chão. E ele não faria isso. Mas do mesmo jeito, até o momento da salvação, você tem a escolha: céu ou inferno. A escolha é sua. Deus vai fazer tudo para que você pudesse ouvir o Evangelho e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas no momento que você toma a decisão de aceitar Jesus, seu destino está garantido. Você vai ser conformado. Você vai ser conformada à imagem do Filho. É por isso que nós batistas de verdade afirmamos na segurança eterna dos salvos. E depois ele descreve o processo. Ele chamou, ele justificou, mas também ele vai glorificar.
No plano de Deus já está decretado. Seu fim está seguro. Apesar de todas as dificuldades do mundo, apesar de todas as suas falhas e todos os seus erros, seu destino está seguro nas mãos do Senhor. Mas ele continua. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, quando nós estamos passando dificuldades, é porque alguém nos está perseguindo. Alguém nos está perturbando nossas vidas. Alguém está criando dificuldades para nós. E nós olhamos para aquela pessoa e pensamos, onde está Deus? E a palavra de Deus é, eu estou aqui. E eu estou por seu lado. Não importa quem está contra, Deus está ao seu favor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Estou faltando dinheiro. Estou faltando alguma coisa? Orando a Deus, meu Pai, por favor, supra minhas necessidades. Infelizmente não ganho Mega Sena. Irmãos, Deus não depende de Mega Sena, não. Você já conhecia minha filha. Ela se formou agora. De uma das universidades cristãs mais caras nos Estados Unidos. Pelos primeiros 3 anos do estudo dela, a Missão Batista estava declarando para o INSS, a Fazenda, Receita Federal, o meu salário, o dinheiro que recebi. Mas a Receita Federal está sempre complicada, né? E em vez de separar todas as coisas, por exemplo, recebi dinheiro para telefone, internet, gasolina, uso do carro, as coisas assim. E a Receita Federal questionar, de verdade é salário? Eles tomaram a decisão, vamos incluir tudo isso no salário do missionário, porque um americano morando fora dos Estados Unidos não paga impostos pelos primeiros $96 mil que ganha no Brasil. Amém, aleluia. Então, se incluirmos todo esse dinheiro no salário de Mark, não faz mal, porque ele não paga impostos sobre este dinheiro. Somente a faculdade de Vitória recebeu o relatório que meu salário dobrou. E em vez de pagar $4 mil por ano pelos estudos dela, no ano passado, a conta dela era $30 mil. Gente, juntando todo o dinheiro que eu ganho um ano, eu não pago isso. Lamento, Vitória. Volte para o Brasil, seus estudos acabaram. Mas você notou? Ela se formou. Porque minha tia rica morreu? Não. Porque existe um Deus no céu que cuida dos seus filhos. Se está faltando dinheiro, não é porque Deus entrou na falência. Não é que Deus entrou na pobreza. Ele tem toda a riqueza do céu e da terra à sua disposição. Quando falta, é de propósito. E o propósito não é sua destruição. É para que sua fé cresça. E que você seja conformada à imagem do Senhor. Quando chegou a conta de Vitória,
Eu não bati no tesoureiro da missão. Eu bati meus joelhos no chão. Pai, obrigado que mais uma vez nós temos oportunidade para o Senhor se demonstrar fiel em nossas vidas. E qual é o sinal da riqueza dele? Ele já deu o Filho. Existe alguma coisa mais preciosa no universo do que o Filho de Deus? Isso ele já deu de graça. O resto é trocado. Deus nunca abandona seus filhos. Quem fará uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E veja bem nessa lista. Cada momento é oportunidade para alguém pensar: Deus me abandonou. Nada nessa lista pode separar você do seu Senhor. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Pare de sofrer, hein? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Gente, você não tem condições para vencer essas coisas. Nós somos vencedores porque Ele é vencedor. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem na altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Fernando poderia muito bem questionar hoje: onde está o amor de Deus na minha vida? E a resposta do seu pai é: eis-me aqui, meu filho. A Fernanda vai questionar o amor de Deus. É por isso que ela vai precisar de mães adotivas. As mulheres da igreja circundando ela e cuidando dela, fazendo para ela o que o nosso irmão Fernando não pode fazer, porque ninguém pode substituir o toque feminino. Mas Satanás certamente vai levantar a questão na sua cabeça: onde estava Deus no dia que sua mãe morreu? A resposta celestial é: Fernanda, eu estava por seu lado, o segurando. É triste que, em vez de ter seu devido efeito, o fortalecimento de nossa fé e a garantia de nossa glória, nós duvidamos e passamos por nossos sofrimentos à toa. Estamos em luto, sim, mas não como o mundo. Porque nós sabemos que, apesar de todos os sofrimentos que passamos, o propósito é glória. A glória de Deus e sua glória. Naquele dia, quando o seu pai olha para você e fala: bem feito, meu filho. Entre na alegria do seu Senhor.
Oremos. Pai, ajude todos nós, quando nossa fé está sacudida pelo sofrimento do mundo. Ajude-nos para não questionar ou duvidar que nosso bondoso Pai que está no céu está cuidando de nós. E eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Marques, por pastorear o nosso coração nesta manhã. Que Deus ouça nossas orações. Quero pedir a você que inclua em suas orações também, além desta família querida entre nós, a irmã Maria Castro, nossa anciã, às vésperas dos seus 88 anos, está internada, um estado delicado também. Os médicos ainda estão investigando quais são as razões da sua internação. Irmã Sandra, irmã Sônia, suas filhas, membros de nossa igreja, pedem que a igreja toda esteja suplicando pela saúde da irmã Maria Castro. E além da Fernanda, que hoje sepultará sua mamãe, temos uma outra Fernanda ligada à nossa família. Ela é sobrinha do Marcos Vinícius, ela é netinha do irmão Nair. Ela também, menininha ainda, com 9 anos, foi internada, submeteu-se a uma cirurgia ontem importante para os médicos avaliarem o seu quadro de saúde, e há uma séria desconfiança de um tumor nesta criança. E eu peço então que a igreja esteja orando por esta outra Fernanda, neta do nosso querido irmão Nair. Enfim, como disse o pastor Mark, como Deus falou ao nosso coração hoje, nós gememos. O mundo geme, a natureza geme, mas Deus está conosco e o Espírito Santo geme conosco quando nós também choramos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, hoje especialmente a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, para sempre, até que chegamos em casa, seguros e guardados por Ti, na eternidade no céu com Jesus. É nele que nos movemos, é por ele que vivemos para sempre. Amém. Deus abençoe o seu restante de domingo. Não cesse em dar um abraço a quem está próximo a você e suplicar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Léo, coloca o segundo playback para mim, aquele que você, só para dar uma passadinha, ver se serve.